Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. Muita sabedoria para a nossa vida, né? Muita honra, muita dignidade e muita sabedoria do que a gente deve fazer, né? Para ter uma verdadeira vida, né, de corpo, alma, mente e espírito. Então, vale muito a pena, né, a gente não só escutar, refletir e colocar em prática, porque é quando a gente coloca em prática que a gente se torna uma pessoa cada vez mais sábia, né? Cada vez com mais sabedoria. E a história de hoje é: irrompe uma discussão. Cedo naquela noite, Jesus ensinou uma bela lição de serviço, de humildade, lavando os pés dos apóstolos. Em seguida, instituiu a comemoração de sua iminente morte. Após isso, ocorre um incidente inesperado, especialmente em vista do que acabou de acontecer. Os apóstolos envolvem-se numa acalorada discussão sobre qual deles parece ser o maior. Evidentemente, isto é parte de uma antiga disputa. Lembre-se de que após a transfiguração de Jesus no monte, os apóstolos discutiram sobre qual dentre eles era o maior. Ademais, Tiago e João pediram posições de destaque no reino, o que resultou em mais discórdia entre os apóstolos. Agora, em sua última noite na companhia deles, quão entristecido deve estar Jesus de vê-los brigando outra vez. E o que faz ele? Ao invés de ralhar com os apóstolos por seu comportamento, Jesus pacientemente raciocina outra vez com eles. Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Vós, porém, não deveis ser assim, pois quem é maior, aquele que se recosta à mesa ou aquele que ministra? Não é aquele que se recosta à mesa? Daí, relembrando-lhes o seu próprio exemplo, ele diz: mas eu estou no vosso meio como quem ministra. Apesar de imperfeitos, os apóstolos ficaram com Jesus nas suas provações. Por isso, ele lhes diz: eu faço convosco um pacto, assim como o meu Pai fez comigo um pacto, para que haja um reino. Esse pacto pessoal entre Jesus e seus seguidores leais une-os a ele a fim de participarem no seu domínio real. Só um número limitado de 144 mil é, por fim, aceito neste pacto para um reino. Embora se apresente aos apóstolos essa maravilhosa perspectiva de participar com Cristo no governo do reino, no momento eles estão espiritualmente fracos. Esta noite, todos vós tropeçareis em conexão comigo, diz Jesus. No entanto, contando a Pedro que tinha orado em seu benefício, Jesus insta-lhe:
uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Filhinhos, entre aspas, explica Jesus, estou convosco mais um pouco. Procurar-me-eis, e assim como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Digo também a vós atualmente, eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Por meio disso, saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Senhor, para onde vais? Pergunta Pedro. Para onde eu vou? Não podes seguir-me agora, responde Jesus, mas seguir-me-ás depois. Senhor, por que é que não posso te seguir atualmente? Indaga Pedro. Entregarei a minha alma em benefício de ti. Entregarás a tua alma em meu benefício? Pergunta. Deveras eu te digo, hoje, sim, esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, até mesmo tu terás me repudiado 3 vezes, diz Jesus. Mesmo que eu tenha de morrer contigo, replica Pedro, de modo algum te repudiarei. E enquanto os outros apóstolos dizem a mesma coisa, Pedro se jacta. Ainda que todos os outros tropecem em conexão contigo, eu nunca tropeçarei. Referindo-se à ocasião em que enviou os apóstolos numa viagem de pregação na Galileia, sem bolsa e sem alforge, Jesus pergunta: carecestes porventura de alguma coisa? Não, respondem eles. Mas agora, quem tiver bolsa, apanhe-a. E assim também um alforge, diz ele. E quem não tiver espada, venda a sua roupa exterior e compre uma. Pois eu vos digo que se tem de efetuar em mim o que foi escrito a saber. E ele foi contado com os que são contra a lei, porque aquilo que se refere a mim está sendo efetuado. Jesus está apontando para a ocasião em que será pregado numa estaca junto com malfeitores, ou os que são contra a lei. Está indicando também que depois disso, seus seguidores enfrentarão severa perseguição. Senhor, eis aqui 2 espadas, dizem eles. Basta, responde Jesus. Como veremos, o fato de eles portarem espadas permitirá que Jesus em breve lhes ensine outra importante lição. E esta é a lição de hoje. E mais uma vez, irrompe uma discussão devido à soberba, devido à arrogância, devido a um querer ser maior que o outro, E apesar de eles estarem com Jesus há algum tempo já, há anos, e eles serem testemunhas, das provações que Jesus já passou e das lições para a vida que Jesus nos trouxe, eles ainda assim brigam pela mesma coisa, Para quem é o maior entre eles?
Então aqui o que a gente pode ver com isso? A gente pode ver que a gente realmente, nós temos muito arraigado em nós, né, muito incrustado em nós, os pecados, né, que a gente vem na matéria, a gente vem aqui, né, para poder fazer essa transformação, né, para poder mudar, para poder sair do lugar medíocre, do lugar pequeno, do lugar iníquo, né, que os pecados nos mantêm, né, para que a gente jogue luz sobre eles, os reconheça e os transforme. No entanto, essa transformação não é fácil e não é do dia para a noite, né? Realmente é um processo onde a gente tem de se direcionar e focar 100%, né, neste desenvolvimento, nesta mudança e na confiança inabalável, né, em Deus, na vida, né, que ela é justa, para que a gente não esmoreça mediante os desafios, né, as dificuldades, as maldades, a todas as perseguições e maldades que vão vir, né, devido a gente estar se desenvolvendo e a gente, que são os testes, e mais ainda, a gente estar num caminho, né, onde muitos ainda, né, por se beneficiarem do caminho errado, né, do caminho de pecado, seja financeiramente, seja de qualquer outro meio, por se beneficiarem assim, não querem, né, que as pessoas e que as coisas mudem. Então, é como Jesus fala, eles querem manter esse sistema de coisas dessa forma. Então, muitas, né, pessoas que estão ainda neste lugar, inclusive sem querer mudar, né, inclusive muitas vezes conscientemente, não só inconscientemente, vão atacar, né, vão prejudicar, vão fazer maldades e absurdos, né, contra aqueles que estão realmente, né, no caminho aí que Jesus, né, que Deus através de Jesus nos mostrou. E além desta maldade consciente de muitos, nós também temos de lidar com as nossas questões inconscientes. Ou seja, a gente tem de olhar para a nossa história, para a nossa referência, né? Porque ali muitas vezes nós tivemos como exemplos, né, ao nosso redor, de pessoas que mentiram, que foram maldosas, né, que seja consciente ou seja também numa reprodução, né, automática, sem ser, vamos dizer, consciente. Então, o que a gente viveu ali, principalmente na infância, né, porque na infância somos puro inconsciente e a gente não tem esse discernimento, então a gente aprende como se fosse uma lei, né, uma verdade absoluta, e a gente segue reproduzindo estes exemplos, seguindo essas referências, né, e neste caso que eu tô falando muito, agora eu tô falando de forma inconsciente, né, que são as pessoas que estão na superficialidade, não se aprofundaram ainda, né, nas questões aí da vida, estão vivendo no automático, então não olharam para nada disso e estão
né, neste lugar, muitas vezes de maldade, de injustiça, de desonestidade, pelas referências que tiveram, né, principalmente na infância, mas também ao longo, né, da sua vida. No entanto, agora nós, como adultos, nós não só temos a condição, mas nós temos a responsabilidade de transformar isso. Ou seja, hoje, e digo especialmente hoje, nesse momento histórico, nós temos este conhecimento extremamente democratizado, para que a gente olhe para a nossa história com consciência e verdadeiramente com consciência, com os valores de Deus, com o entendimento, a gente possa curar, né, isso que a gente se transformou, né, que a gente, vamos dizer, da forma que a gente foi moldado, da forma que a gente foi, né, formado, educado, para a gente sair para um outro tipo de referência, né, que é realmente esse direcionamento dos valores de Deus, né, que é o direcionamento de ser quem a gente verdadeiramente é, né? Então a gente tem que olhar para essas questões todas que ficaram aí plasmadas de exemplos em nós, e que não ficaram só plasmadas em nós como exemplos de conceitos, por exemplo, mas também ficaram plasmadas em nosso coração, né, de ódio, muitas vezes pelo que a gente passou, por injustiças que a gente passou, né? Então, quando a gente vê que a gente carrega muita raiva, é que a gente passou, né, por muitas injustiças, por muitos abusos, seja físico, né, de apanhar, ou verbais, ou emocionais, ou sexuais, né? Então, a gente carrega muitas vezes a raiva, né, o ressentimento, a mágoa. E aí, agora na vida adulta, né, nesse caso estou falando agora inconscientemente, eu estou projetando sobre os outros todas as minhas dores. Então, ou eu estou, né, sendo violento, extremamente violento com os outros, né, eu estou despejando todo o meu sentimento de injustiça, seja, a gente pode, o sentimento de injustiça ou traz um vitimismo, né, de um lugar que parece que a gente não consegue fazer nada em relação àquilo, ou traz a construção de uma pessoa extremamente sem, vamos dizer, vou utilizar essa expressão, sem coração, né, onde ela vai fazendo maldades e maldades, né, devido ao que ela passou. Mas o que a gente tem de entender, né, é que esta projeção não vai resolver nada, né? Muito pelo contrário, a gente vai acabar vivendo, inclusive a nossa vida, num próprio tormento e numa própria destruição mesmo, né? Por mais que a gente ache que a gente só está destruindo a do próximo. E para quem ficou, por exemplo, na vítima, né, que busque, né, a Deus e também a este processo de libertação das prisões emocionais, para que consiga se posicionar e realmente também sair dos ciclos de abuso, né, que muitas vezes é uma referência ali do passado, né? Muitas vezes você teve, né, adultos ali que te cercaram, que foram extremamente abusivos, e como a gente na infância busca o afeto, mesmo porque, né, a gente é vulnerável totalmente, fisicamente, emocionalmente, então a gente realmente tem de ter essa proteção, teria de ter, né, essa proteção na infância, este afeto, e a gente aí tem isso, né? Tem a violência, tem os abusos, a gente acaba acreditando
que aquilo é normal, né? Que só tem esse tipo de pessoa mesmo, né? Seja homem ou seja mulher. E aí nós temos, né, na fase adulta, relacionamentos abusivos, né, com pessoas que vão refletir aquele passado para que a gente possa olhar, né? Então, os ciclos vêm se repetindo para que a gente possa olhar, para que a gente possa reconhecer, para que a gente possa entrar na trajetória de mudança, né? Aqui mostra, a gente vê a força que tem este inconsciente, né? Ou seja, essa referência. No entanto, isto não pode nos desanimar, né? A gente tem de se colocar firmemente para esta mudança, porque aqui mostra, tudo bem, o quanto é difícil, né? O quanto é importante ali a formação. Por isso a gente também trabalha muito no autoconhecimento, né? Para que a gente deixe de reproduzir também automaticamente sobre as crianças, né? O que foi muitas vezes reproduzido sobre nós. Para que daí a gente já tenha de base um outro tipo de pessoa, né? Outro tipo de formação. Mas nós que já estamos na fase adulta, né? A gente tem de fazer este trabalho de forma, né? Agora aqui de frente para trás, né? Ou seja, quer dizer, de trás para frente, né? Que a gente tem que agora partir daqui onde nós estamos, para que a gente possa fazer uma reprogramação disso, né? De todas essas dores que ficaram e conceitos também que ficaram como verdades aí absolutas para nós. Aqui no caso ele traz um deles, que é querer ser mais que os outros, né? E a gente não tem de querer ser mais que os outros. Todos nós temos que fazer a nossa parte, tanto como pessoas, quanto profissionalmente, né? Tanto como nossos relacionamentos. E a gente tem de querer, a nossa busca tem de ser em cima de nós mesmos, né? Eu fui melhor que ontem, né? Eu fui mais justo, eu fui mais honesto, eu fui mais parceiro, eu fui mais verdadeiro, né? Eu fui mais companheiro, eu falo não é no masculino, mas para a mulher e para o homem, né? Eu fiz o meu melhor, né, hoje. Então, esta é a busca, né? E não sobre o outro, porque isso não muda em nada, né? Só vai gerando conflitos, só vai gerando o sentimento de inveja, numa competição tipo tola, né? Então a gente tem de fazer aí, né, este processo aí conosco. E então aí, né, Jesus diz que verdadeiramente os verdadeiros reis, né, e verdadeiros reinados é realmente em cima disso, né, e não das corrupções, como vemos até hoje, né, as pessoas aí mantendo, né, governos e poderes ainda baseado em corrupções. E aí Jesus traz esse mandamento, né, que amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Ou seja, sem essa comparação, sem essa competição, sem a inveja, né, que a gente possa realmente se respeitar, né, e respeitar as qualidades, as habilidades, né, e inclusive as fraquezas dos outros, para que
né, eles possam também se encorajar e que mudem, né? Então a gente vê, como eu já disse aqui em alguns vídeos, né, também venho sofrendo uma perseguição severa, né, ataques aí extremamente maldosos, e assim, apesar, né, de a gente, né, de eu querer realmente uma justiça, né, que a justiça é que não só o meu desenvolvimento como pessoa, né, que eu estou realizando, né, mas que a justiça efetiva desses ataques, dessas maldades, né, acabem, mas o meu desejo não é de maldade, né, para ninguém, né, e sim de uma justiça do que se é, né, aquilo que se é, né, e que mediante a escolha dessas pessoas, né, pela maldade ou pelo arrependimento, pela mudança ou pela continuidade disso, a justiça, as consequências, né, se tornem aí, né, reais, né, no momento aí presente. Então é esse tipo de justiça, né, e não a vingança, né? Então a gente não carregar, né, o ódio, independente das ações, por exemplo, que eu estou sofrendo, né, de extrema maldade, muitas vezes geram, né, esse tipo de sentimento, mas é o desenvolvimento realmente dos valores de Deus, né, e este olhar, né, para minha vida, do porquê, né, isso, e do para que isso, para que a gente possa se libertar desses sentimentos, né, mas que a justiça também ocorra. Né? Então Jesus, mais uma vez, né, ele vem falar, ele diz, né, que vai entregar, né, aí o corpo dele, né, o sangue, a alma, em nome disso, né, em nome das pessoas realmente terem esta possibilidade de mudança, né, e quando ele diz, né, que Pedro vai negar ele, né, como é que ele usa aqui? Vai negar ele, né, vai dizer que não o conhece, né, e ele diz que não, e Jesus ainda diz que ele vai fazer isso por 3 vezes, e ele diz que ele nunca fará isso, né, e ele fará. Quer dizer, para você ver, né, o quanto nós, aqui na matéria, sem esta firmeza de valores espirituais, sem realmente esta consciência, né, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre os verdadeiros conceitos da vida, os verdadeiros sentimentos da vida, né, que nos levam à prosperidade, fazem a gente temer e fazem a gente tropeçar, né? Então a firmeza espiritual é a maior firmeza que a gente pode ter, e não relegando a nossa firmeza também em força física, mental, né, emocional, mas o que eu estou querendo dizer aqui que a espiritual é a base de sustentação, né, para todas as outras. Para todas as outras forças, né? Física, mental e emocional. Inclusive é a base para que aconteça essas outras transformações, né? Nos nossos corpos físico, mental e emocional. Né? Então, mesmo Pedro jurando ali, né, que jamais fará isso, né? Se vê a força realmente de pessoas, né, dos que estão realmente fortalecidos espiritualmente, dos que não estão, né, ainda. Então, né, Jesus traz aí
né, para eles também olharem para isso. E ele traz ainda, né, aí o absurdo, né, que ele passará, só que ele veio e sabia que, né, ele ia passar por isso, inclusive para trazer a salvação para os corruptos, os iníquos, que inclusive fizeram isso, né, com ele. Ele traz, né, realmente esta fortaleza, né, do espírito dele, da missão para a qual ele veio e do porquê ele veio, do para que ele veio. Então, apesar aí, né, de todo o sofrimento que ele vai passar, é uma fortaleza mesmo inquebrantável, né, inabalável. Então é isso aí, né, que Jesus nos traz hoje, né, através aí das suas lições, dos seus ensinamentos. E se você gostou, então deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram, né, ou que estejam nessa caminhada. E se você quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!